Você conhece a Jesus? Você já foi batizado? Você lê a palavra? Mas você ainda sente que tem algo em você no profundo que ainda está faltando? Então, fica nesse vídeo que você vai entender o porquê que isso está acontecendo. Amém? Primeiro nós vamos ler aqui a palavra de João 3, versículo 1 ao 8. Aleluia, glórias a Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. Então essa palavra, ela se reflete muito a pessoas que conhecem a Jesus, já foram batizados, mas no seu interior, no seu fundo, lá no seu profundo ser, ainda falta alguma coisa. E o que é isso? Porque você não se renunciou totalmente ao Senhor. Você não se renunciou, você nasceu de novo, você foi batizado, mas você não deixou o seu velho homem lá no fundo da água e não nasceu de novo. É isso que é nascer de novo. Você deixar o seu velho homem, quando você se converte, com todas as suas forças, se renunciar ao mundo. É porque muitas vezes as pessoas, elas se convertem, elas buscam a Deus para resolver aquele problema. O problema é resolvido, Deus ajuda eles a resolver o problema. Mas eles não se renunciam, não se renuncia ao mundo, não se renuncia aos pecados do mundo, não se renuncia aos barzinhos com os amigos que ficam falando coisas que não edificam. E muito pelo contrário, ainda debocham de você, zomba de você. Então, está escrito lá em Salmos 1, não escute conselhos dos ímpios, não ande com pecadores e não sente-se à mesa dos escarnecedores. Que são escarnecedores? São zombadores. Zombadores do Senhor, zombadores da palavra. Amém? Esses terão Deus vai fazer o que tem que ser feito, mas você tem que fazer o que você tem feito. Se você escolheu a boa parte, que é Senhor Jesus, assim como a Maria escolheu a boa parte, Maria e Marta. Marta, ela vivia fazendo o serviço, ela queria fazer as coisas de comer, e Maria estava lá nos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ensinando a palavra, ensinando o que tinha que ser ensinado a ela. Mas Marta chegou a ela e disse, chegou a Jesus: Mestre, minha irmã tá fazendo nada e eu tô aqui trabalhando. E ele disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte.
E quem é a boa parte? O Senhor Jesus. Mas eu não tô falando que você não tem que trabalhar. Amém? Você tem que trabalhar. Só que você tem que ter a ordem. Porque o Senhor gosta de ordem. Primeiro, Deus. Segundo, a família. Terceiro, trabalho. E quarto, o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que acontece? Porque o Senhor gosta de ordem. E o que acontece? Por que você não consegue se libertar do vício? Porque você deixa o mundo te ficar ali no seu meio. Você fica com o pé no mundo, com o pé na igreja. E não adianta você ir na igreja também. Porque às vezes as pessoas vão na igreja também só pra se... Como é que é? Um peso na consciência. Vai na igreja, mas volta do mesmo jeito. Por quê? Por causa do espírito. Porque aqui, como diz aqui, ó, Nicodemas, por exemplo, ele falou assim, ó, que ele não entendia muita coisa, que ele era mestre. Olha só, como que você pode entender que Nicodemus era mestre? E aí o Senhor Jesus diz aqui, ó, no versículo 10, disse assim, ó, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, ou seja, ele era mestre e não entendia que nós temos que nascer da água e do Espírito e sair do mundo e morrer para o mundo e viver para Deus. É isso que nós temos que fazer. Amém? Aqueles que desonram a Deus, aqueles que preferem e têm as escolhas deles. Entendeu? E assim, e as pessoas que não conhecem a Deus, é uma oportunidade de conhecer. Mas as pessoas que desonram a Deus, que conhece a palavra e desonra, é pior. Amém? Isso desagrada ao Senhor. E Ele fica muito triste com essas pessoas. Amém? E o que eu quero deixar aqui é o seguinte. Você precisa renunciar ao mundo. Se você quiser, se você tiver a escolha da boa parte como Maria escolheu. Amém? Se você quer escolher a boa parte, que é o Senhor, que é Deus, que é buscar o reino de Deus, querer entrar no reino de Deus, ir para o céu, que como eu já disse, não adianta só ser salvo e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta. Amém? É por isso que o mundo está cada vez pior. Porque as pessoas são salvas, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Eles acreditam que vão para o céu. Desta forma. Não, eles serão julgados também. Assim como eu também vou ser julgado. Mas todos aqueles que não, mesmo que seja convertido, e não seguir o que está escrito na palavra, não vai para o céu. Deus vai julgar antes para ver o que vai fazer. Entendeu? Eu acredito que Deus terá misericórdia de todos nós, assim como Ele tem misericórdia. Porque eu sei que Ele tem misericórdia, porque Ele não quer perder ninguém. Amém? Mas é por isso que Ele está mandando eu falar aqui essa palavra para você. Para que você venha a renunciar ao mundo, para que você venha a servi-lo. Porque assim como nascido de carne é carne, nascido do Espírito é do Espírito, nós somos nascidos do Espírito. Nós que nos convertemos, nós que nos batizamos, que deixamos o velho homem e a velha mulher lá, no fundo do mar, no fundo da onde você se batizou, no rio, ou na piscina, ou no sei lá onde você se batizou, você deixou lá. Então você tem que levantar para Deus. Você tem que se levantar para Deus, porque você é um homem ou uma mulher escolhido de Deus. Se você foi chamado na sua casa, se só você tá
se converteu na sua casa, você tem que se fortalecer em si no Senhor, na palavra do Senhor. Você tem que se converter. Você tem que ser convertido e não convencido. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu deixo essa palavra aqui para você refletir. E leia aqui o livro de João, capítulo 3, e entenda. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você através disso aqui. Você que conhece a Jesus, já foi batizado, mas continua sentindo que você ainda falta alguma coisa. Então, meu amigo, vai fundo, lê essa palavra, lê a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Deixe de lado as mesas, deixe de lado as coisas erradas, porque o Senhor não se agrada disso. Amém? Então essa palavra fica para você e eu espero que você escute na hora certa. Amém? Na hora certa você vai ouvir essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Então eu vou deixar aqui uma oração para você. Você deixa eu orar por você? Você permite que eu ore por você? Você coloca aí nos comentários. Você permite que eu ore por você? Amém? Glórias a Deus, aleluia. E enquanto isso eu vou deixar aqui um recado. Se você gostou desse vídeo, você compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. Amém? E você escreve aí, ó. Eu quero ser do Espírito. Amém? Eu quero ser de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor Deus Pai, misericordioso, eu oro, Senhor, para que essas pessoas, para que esta pessoa que esteja assistindo esse vídeo neste momento, que ela venha, Senhor, a ser boca do Senhor, que ela venha, Senhor, a se renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres do mundo e vir ao seu lado, Senhor, porque eu escolher a boa parte, que é o Senhor. Que é o Senhor. O Senhor é uma vida de renúncias. Por que é uma vida de renúncia? Porque, na verdade, o que o Senhor quer que nós nos renunciamos são coisas erradas, são coisas do mundo, coisas que o inimigo usa para acabar com a tua vida. Mas ele não quer acabar com a tua vida, ele quer ganhar você. Ele quer ganhar a tua vida. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Amém? E não uma vida de miséria. Uma vida triste, uma vida pobre. Glória a Deus, aleluia, Senhor, por essa palavra. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha esclarecer, Senhor, essa palavra que eu acabei de ler aqui, Senhor. João 3, capítulo 1 a 8. Que essa pessoa venha esclarecer, que o Senhor venha esclarecer essa palavra a ela. Que ela venha ter claridade, que ela tenha ter clareza da sua luz, clareza das suas palavras. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, você compartilha com quem precisa ouvir isso. E eu tenho certeza que um dia você vai precisar ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Que a paz esteja com você. Que Deus te guarde, que Deus te acompanhe na sua vida, no seu caminho. Amém? Glória a Deus.